Olá, meu nome é Soraya Barbosa e hoje eu vim falar para vocês sobre por que a gente não ouve a nossa intuição. Mas antes de começar o assunto, eu gostaria, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, acesse o sininho para você saber das notificações quando eu colocar mais vídeos aqui. E se você gostar desse vídeo, no final dá seu like para fortalecer o canal. Então, por que as pessoas não conseguem seguir a intuição? Nós somos seres intuitivos, mas na maioria das vezes nós não seguimos a nossa intuição. Basicamente, gente, a gente precisa entender uma coisa. A nossa intuição, aquela vozinha interior que nós ouvimos e que muitas vezes a gente não dá voz a ela, né? Ela traz justamente as soluções daquela parte nossa, né? Das respostas que a gente precisa. Então, é nela que estão as respostas certas que a gente precisa. Então, por que muitas vezes a gente não dá vazão a essa voz? A gente não dá vazão a essa voz porque, devido aos traumas que a gente passou, né, ao longo da nossa vida, nos faz ter mecanismos de proteção onde esse estado de alerta vem da sensação de perigo, né, que a gente viveu ao longo da nossa vida, da nossa história. E isso impede que a gente acesse esse lado mais sutil, que é justamente o se entregar, né? Quem nunca se viu numa situação onde se viu controladora, né? O comportamento controlador na verdade, o contraponto desse confiar na vida. O confiar que eu vou fazer as coisas e que também a vida vai ter o papel dela ali. Então, quando a gente começa a descongelar dos nossos traumas, dos nossos conflitos, a gente começa a olhar para a nossa história e começa a ressignificar esses nossos conflitos. E aí a gente tem a possibilidade de confiar mais na vida, né? Confiar mais em nós, e isso traz um ganho muito grande para a gente. Porque quando a gente consegue confiar mais na vida, a gente está vibrando em outra frequência, em outro nível de frequência, que faz com que a gente fique muito mais presente para as situações de vida, para os sinais que a vida traz para a gente, que pelo automatismo e pelos mecanismos de proteção, a gente não dá conta que aquilo está acontecendo na nossa vida, né? E aí a gente se permite a dar a vazão àquela vozinha interior, aquela intuição, aquele sexto sentido aflore na vida da gente. Então, quanto mais a gente dá vazão a essa voz, mais a gente se aproxima da vida que a gente quer ter. E quando eu falo isso para os meus pacientes, eu falo para eles que, no fundo, a gente sempre sabe as respostas, né? A grande questão é que o medo daquilo que a gente viveu e os mecanismos de proteção, a partir dessas dificuldades, impede que a gente dê vazão a essa voz e essa voz mostrar o caminho que, no fundo, a gente já sabe, mas a gente acaba não escolhendo, né? E veja se isso faz sentido para você. Veja que, assim, que com o passar da sua vida, com o passar de você amadurecer, de você aprender com as dificuldades que você tem, né? Aprender com as experiências, olhar para a sua vida de uma maneira diferente, se você não se permitiu que essa voz interna, que todos nós temos, né? Essa intuição, você pode chamar da maneira que você quiser, se isso não ficou mais evidente na sua vida, né? E pode ter certeza que quanto mais a gente ouve essa voz, mais essa voz interna, mais a nossa vida melhora. Porque, no fundo, ela sabe exatamente o que a nossa essência quer. Que a gente seja cada vez menos razão e mais essência. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando que razão não funciona. Ela só não pode controlar a sua vida o tempo inteiro, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos. Até a próxima!